Bom dia, bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos olhar para a nova subida dos juros da zona euro, mas também para as dificuldades que o setor da banca está a enfrentar e para a trajetória dos preços do Brent e das cotações do euro e do dólar. Como sempre, vamos ter os números e os gráficos da semana do Marco Silva e o nosso convidado de hoje é Filipe Garcia, presidente e economista do IMF. Bem-vindo e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Começamos pela zona euro, apesar do stress da banca internacional, o BCE decidiu a subir os juros novamente em 50 pontos base, mantendo a trajetória prevista. Filipe, como é que vês essa decisão do BCE? A situação do setor bancário deveria ter levado a uma subida mais moderada? Olá, viva. Efetivamente, a decisão de subir 50 pontos base não deve ser descontextualizada daquilo que é o cenário de tensão no sistema financeiro e nos bancos em particular. A leitura que está a ser feita, e aliás, nas próprias previsões, lançamento da reunião, já havia um bocadinho essa noção, é que se o BCE se afastasse do curso da ação, ou da linha que tinha programado, de subir 50 pontos base, iria estar provavelmente a mostrar um certo pânico, um certo receio acrescido relativamente a toda esta situação, e creio que aquilo que tentou fazer foi uma versão do business as usual, ou seja, preocupar-se mais com os temas da inflação, preocupar-se também com o tema da credibilidade, porque o forward guidance, ou seja, o conjunto de indicações que os bancos centrais dão sobre a sua atuação futura, é um processo que demora muito tempo a construir e é muito rápido de ser destruído caso não se entregue ao mercado aquilo que era previsto. E, portanto, a decisão, creio que vai essencialmente, assenta essencialmente em três ramos. Primeiro, preservar a credibilidade e forward guidance. O segundo, não passar uma mensagem de pânico, de receio acrescido sobre o que está a acontecer. E, em terceiro lugar, garantir uma série de equilíbrios ou de gestão de equilíbrios dentro do Conselho de Governadores do BCE, porque nós tivemos, por exemplo, ainda neste final de semana, mesmo com toda esta tensão que existe no setor bancário, tivemos membros do BCE a dizer que se deveria subir ainda mais juros. E, portanto, não subir ou subir menos seria sempre complicado de gerir. No entanto, a decisão também trouxe coisas diferentes, coisas novas. Até agora, a mensagem do BCE é que haveria várias subidas ao longo do ano e que iria haver mais subidas de juros depois de março. Pois bem, na conferência de imprensa, Christine Lagarde disse de uma forma muito clara que a trajetória futura dos juros é agora imprevisível, isto é, no limite até abriu espaço a que houvesse um corte de taxas. O mercado leu isto de uma forma muito rápida, muito incisiva, e cortou completamente as expectativas de subida de taxas para este ano, a ponto que neste momento a expectativa é que, se houver uma subida, que ela seja só de 25 pontos base. Colocando isto em números, aquilo que eram as previsões, por exemplo, da Euribor a 6 meses, daqui a 6 meses, que estavam bem acima dos 4%, chegar aos 4,25%, agora estão na casa dos 3,15%, ou seja, um corte nas perspectivas de taxas de juros, ou de previsões das taxas de juros da zona euro em mais de 100 pontos base. Só para fechar este tema aqui, ou este assunto, é evidente que a volatilidade que existe hoje no mercado obrigacionista relacionada com todas estas questões dos bancos dos Estados Unidos, nos bancos da Suíça, eventuais riscos de contágio ou receios de contágio, eh, leva-nos a que tenhamos que ver estas cotações também com alguma cautela, com um grão de sal, porque há aqui muita volatilidade. Isto não quer dizer obrigatoriamente que o BCE só suba 25 pontos este ano, porque se passar esta crise bancária, se estes receios se dissiparem, o BCE voltará provavelmente ao curso da ação no que diz respeito à subida de juros. Mas será, e isso creio que é uma leitura que já se pode fazer com um grau de segurança relativamente elevado, se houver subidas serão bem abaixo daquilo que se previa antes, porque não só há a questão da crise bancária, como há receios de desaceleração económica e também sinais, por exemplo, do mercado de energia, que provavelmente falaremos mais à frente, de que os preços da energia estão muito mais baixos e, portanto, isso em si também é desinflacionista. Filipe, mas não achas que para esta reunião, por exemplo, o BCE até tinha o caminho um pouco facilitado, tendo em conta que, na realidade, com 3% não se pode dizer que seja um nível de juro muito elevado, nem muito restritivo, não é? Portanto, ainda estamos aqui, estamos a meio do trajeto, e achas que, dois pontos, o trabalho
que eu acho que ainda o principal é combater a inflação, não ficará prejudicado com esta retórica menos hawkish neste momento do BCE, e até porque não achas que estes episódios, para já isto do Credit Suisse era uma bomba relógica, estávamos à espera que arrebentasse, não é? Não será aqui um Fediver que rapidamente será ultrapassado, até porque não é preciso os juros subirem mais 0,5% ou 75%, que os problemas da banca que existiam e que vão deixar de existir. E nos iremos focar outra vez na questão da inflação? Bom, a questão é bem colocada e dos relatórios que tenho lido nos últimos dias, há muitos analistas que dizem que, no caso da Fed e do BCE, que vai ser preciso escolher entre um dos dois objetivos. Ou seja, se vamos trabalhar para manter a estabilidade do sistema financeiro e, portanto, injetar liquidez, e, no limite, a injeção de liquidez, ceteris paribus, vai-te fazer baixar as taxas de juros, mesmo que não sejas de referência, vai-te fazer baixar as taxas de juros do mercado, ou trabalhar o tema da inflação. Eu sou daqueles que acha que estas subidas de taxas de juro não têm um efeito extraordinariamente eficaz no combate à inflação. Isto porque a origem da inflação, e se recuarmos até aos tempos da pandemia, tem a ver com outras coisas que não propriamente o excesso de crédito na economia. Talvez excesso de liquidez, isso é uma questão diferente, podemos retirar a liquidez, mas não era necessário, na minha opinião, estar a subir os juros de uma forma tão rápida, porque nós tivemos, portanto, o stress nos preços durante a pandemia, propriamente dito, todos nós nos lembramos de corridas a supermercados numa série de produtos e de falta de alguns produtos. Tivemos depois o problema das cadeias logísticas, tivemos depois, digamos, um conjunto já de aceleração económica pós-pandémica que provocou um aumento da inflação. Eu relembro, a gente se lembra com certeza, que no início de 2022 ainda não se pensava de uma forma muito séria que pudesse acontecer uma guerra, e já os preços estavam a subir, e os preços de alimentos estavam a subir, e os preços de uma série de coisas estavam em alta. Temos a guerra, o tema da energia, gás natural, petróleo, eletricidade, por aí fora, algumas commodities, e agora temos um outro assunto que se fala muito, que é a expansão de margens, ou seja, até que ponto é que as empresas não estão a aproveitar um contexto um pouco mais inflacionista para subir os preços mais do que aquilo que seria necessário para acomodar a subida dos seus próprios custos. Ora, eu olho para tudo isto e não vejo grande eficácia na subida das taxas de juros. Uma coisa é a normalização da política, isto é, resgatar o instrumento de taxas de juros. Nós vínhamos de taxas de juros negativas e que se poderia, enfim, discutir até que ponto é que o instrumento de política monetária ainda seria útil com taxas de juros negativas. Portanto, uma coisa é resgatar a política monetária e portanto, resgatar o juro como sendo uma ferramenta e colocando num nível mais normal de 2, 2,5%, quer aqui, quer nos Estados Unidos, diga-se. Outra coisa é pôr, como por exemplo a Fed põe, os juros a 5%, e falava-se já antes desta crise de 6%. Portanto, eu tenho algumas dúvidas que a subida dos juros pudesse ser uma ferramenta eficaz para lutar contra esta inflação. Relativamente a isto ser um Fediver ou não, é tal coisa, nós nunca sabemos como é que as coisas começam. Nós em 2007 também começamos por uma série de bancos pequeninos e depois as coisas foram alastrando. Eu estou muito mais otimista nesta fase, ou desta vez, já agora, para pôr isto de uma forma muito clara, porque me parece que os bancos centrais têm hoje mais experiência e mais ferramentas para trabalhar. Aliás, nós vimos, quer nos Estados Unidos, com a forma como a Fed interveio de uma forma muito rápida no Silicon Bank Valley, a garantir todos os depósitos, quer agora no caso do UBS, que são casos diferentes, o UBS e Credit Suisse, a promover uma fusão entre as duas entidades, mas tudo durante o fim de semana, e até saltando algumas barreiras, umas legais, como por exemplo a necessidade de aprovar, que os acionistas aprovassem esta fusão, outras mais subjetivas, como por exemplo a incorporação dos obrigacionistas, de obrigações contingentes na solução de uma forma total, enquanto os acionistas não foram. Bom, é tudo discutível, mas a verdade é que tem havido uma atuação rápida, muito centrada nos resultados e em tentar manter o contágio, evitar o contágio. Ou seja,
O que diz é verdade. Se isto, de facto, esta crise daqui a 2 semanas já ninguém falar dela, se calhar vamos voltar ao tema dos juros mais altos. Mas ainda assim, acho que nesse ponto de vista o mal está feito e não vamos ter as subidas de juros em 2023 que se previa há 2 semanas atrás. Obrigada, Filipe. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já.